Continuando, hoje nós temos várias propriedades para pensar nelas. Trouxe para vocês aqui a extensão. O que é a extensão, que é relativa também à propriedade geral? Por exemplo, tenho aqui uma bola esférica, circular, de 500 gramas e lembrei da bola quadrada do Kiko, também de 500 gramas. A extensão que essa primeira bola ocupa o espaço de uma esfera de fato. E a segunda, embora ela tenha a mesma massa, de 500 gramas, ela já tem um formato cúbico. Aqui a gente está mexendo, alterando o volume, ou seja, o volume está muito ligado à extensão. Toda matéria ocupa um lugar no espaço. Esse espaço, ele realmente corresponde ao volume daquilo. Quando a gente está trabalhando com sólidos, que é o caso aqui, a gente não tem muita noção. Vai ser propriamente o formato da coisa mesmo. A bola redonda ou a bola quadrada do Kiko. Se fosse no líquido, nós podemos ver mais para frente, normalmente vai ocupar o formato. Uma jarra de meio litro, essa jarra pode ser quadrada ou essa jarra pode ser redonda, né? Mas você vai colocar meio litro dentro dela, só que o espaço ocupado vai depender do formato daquela jarra. E temos também a impenetrabilidade aqui, ó. O que essa criança está fazendo na beira da piscina, professora? Eu trouxe um GIF animadinho aqui para a gente pensar nessa impenetrabilidade. Eu só preciso conseguir chegar nele. Olha aqui na minha tela, a criança caindo, jogando água para todo lado. O que isso tem a ver com impenetrabilidade? A impenetrabilidade nos diz que dois corpos eles não ocupam o mesmo local no espaço. Então, quando a criança bate na água, ela vai deslocar uma porção de água correspondente à massa dela. E isso por conta dessa propriedade que chama impenetrabilidade. Um objeto jamais vai conseguir atravessar o outro por conta disso. Nossa próxima propriedade a ser discutida aqui é a elasticidade, que seria a capacidade de um corpo ser esticado. Trouxe aqui um elástico mesmo, né? Desses elastiquinhos de dinheiro, que é um exemplo mais comum que a gente tem para lembrar de elasticidade, o próprio elástico. E a compressibilidade, olha, hoje eu nem enrosquei no trava-língua, diz que a matéria pode ser comprimida, ou seja, eu consigo reduzir o volume. Eu acho que eu já conversei com vocês, por exemplo, até o nosso corpo tem compressão. Se a gente se aperta o nosso músculo, nossa mão, você percebe que pode ser comprimido. E aqui eu trouxe o exemplo de uma mola. Essa mola em compressão. Eu tenho a mola maior e consigo comprimir esse tamanho dessa mola aqui. Continuando, essas duas aqui desse último slide é bem interessante, porque a gente às vezes tem dúvida na divisibilidade e na indestrutibilidade. A divisibilidade, a gente vai chegar nela como a capacidade da matéria ser dividida. Se você pega aqui, eu trouxe as toras de madeira, né? Você começa a cortar, picotar e fazer pedacinhos, cavaquinhos. Se a gente conseguisse dividir eternamente, cenas num próximo capítulo também, nós chegaríamos num átomo, né? E chego na indestrutibilidade, não enrosquei também, que diz que essa matéria ela não pode ser destruída, apenas transformada. E aqui a gente colocou um exemplo de uma madeira em chama, porque eu posso até queimar essa madeira, mas ela vai ser transformada numa outra substância. Não acabo com ela na natureza.
Então a gente tem aquela frase que você já deve ter escutado também. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa frase do químico Lavoisier. Graças a essa propriedade, a indestrutibilidade. E acho que de propriedades gerais, foi um apanhado geral também, né? Demos um resumo aqui de todas elas. E vamos resolver uma questão que ela tem uma pegada meio subliminar aí dessas propriedades. Ela é do Enseja de 2017, porque às vezes você não vai encontrar a questão muito explícita, mas conforme você lê a questão, ela envolve outros assuntos e você vai pensar, olha, essa propriedade tá subentendida aí. É a questão 16 do Enseja de 2017. O texto dela é o seguinte: a reciclagem é um processo importante quando se pensa em desenvolvimento sustentável, uma vez que determinados tipos de materiais cotidianamente reconhecidos como lixo, por exemplo, papel, são reutilizados para a fabricação de novos produtos. Além disso, a reciclagem também contribui para Vamos de novo. Questão 16 do Enseja de 2017. A reciclagem é um processo importante quando se pensa em desenvolvimento sustentável, uma vez que determinados tipos de materiais cotidianamente reconhecidos como lixo, por exemplo, papel, são reutilizados para a fabricação de novos produtos. Além disso, a reciclagem também contribui para reduzir a exploração de recursos naturais tidos como matéria-prima. No caso do material citado no texto, sua reciclagem reduziria a exploração de, aqui a gente tem celulose vegetal, fibras de algodão, látex das seringueiras, petróleo e seus derivados. De forma clara, a gente não está vendo nenhuma propriedade aqui, né? Mas sim, temos a propriedade de transformação, seria exatamente a indestrutibilidade, porque aqui a gente consegue fazer a transformação do material. Então, no caso do papel, a gente não precisa cortar mais árvores, a gente consegue transformar um papelão, por exemplo, num papel através do processo que a gente chama de reciclagem. Então, muito subentendido, mas aqui a gente percebe a transformação do material e já conversa na questão um pouquinho sobre a importância da reciclagem e do reaproveitamento dos materiais. Faremos uma aula específica disso futuramente, mas por hora a resposta dessa questão aqui, vamos pensar um pouquinho, a celulose vegetal, que seria economizada aqui, né? A gente poderia deixar de cortar árvores para extração dessa celulose. Marca aqui, lógico que na sua prova você vai marcar um quadradinho bonito, tá? Eu, com a minha falta de coordenação motora, rabisquei o meu quadradinho aqui para você, mas a resposta é exatamente essa. A reciclagem reduziria a exploração de celulose vegetal. Nossa letra A. Valeu, pessoa. Por hoje é só.